95 FM. Começa agora. Superconsciência. Cuidados com a saúde do corpo e da alma. Superconsciência. Um mundo melhor a partir de você. Superconsciência. Com Jacir Leal e Cláudia Queiroz. Superconsciência. Bom dia! Hoje é o nosso primeiro dia do programa Superconsciência, um programa que vai começar para arejar teu dia, deixar todo mundo mais leve, com bons pensamentos. Eu sou Cláudia Queiroz, jornalista e publicitária, que apresenta esse programa, e junto comigo, Jacir Leal, médico, escritor e palestrante. Juntos, vamos ajudar você a tornar simples o que é muito importante. Jacir, está animado? Bom dia, estou muito animado. E, aliás, essa é a intencionalidade que a gente já vai falar muito sobre isso. Tá dando frio na barriga? Olha que com a idade que eu tô, sempre um friozinho tem, né? Mas até tem histórias sobre isso, né? Vamos passar esse frio para frente. A gente vai esquentar aqui, né? Aqui dentro do estúdio. Você é um super comunicador. Vocês vão perceber que ele é cheio de respostas. E eu cheio de perguntas. Vamos começar? Vamos começar. O tema do dia é justamente o motivo do convite que recebemos do Paulo Malucelli, dono dessa emissora. Por conta da epidemia do coronavírus, muito medo e confusão estão tirando todos nós da zona de conforto e provocando mudanças de comportamento. Ninguém cresce na zona de conforto, né, Jacinto? É verdade. Então a gente pode dizer que o coronavírus ou qualquer crise pode ser considerado um presente? Uma das minhas especialidades é ajudar as pessoas a pensarem de uma forma diferente. E eu gosto de pensar diferente, quer dizer, sabe aquele cara chato que está sempre criticando alguma coisa? Mas quando você tem uma crítica benigna para ajudar as pessoas a melhorar a cabeça e sentirem-se melhor, porque o objetivo maior até desse programa é poder alcançar as pessoas para que se sintam melhor. Então o que adianta a gente ter uma informação e essa informação ficar estanque na cabeça e você gerar uma emoção a partir disso e ficar preso? O que eu quero é quebrar essa emoção, quebrar esse padrão de pensamento. Então a crise realmente ela existe. E para que serve uma crise para todos nós? Essa crise ela vem para se fazer uma mudança. De muito tempo sabe-se que crise significa oportunidade. Mas eu digo para você que até uma oportunidade é uma crise. Eu penso um pouco diferente também. Porque você pode ter uma crise, vamos usar então o exemplo do coronavírus, que de repente nós ouvimos que vinha lá um vírus lá do Oriente e de repente caiu alguém morto do meu lado. Foi um amigo meu, entende, que um médico que adquiriu a doença por uma médica que veio de São Paulo e ele morreu. Mas eu falei, como assim morreu? E essa notícia veio dos meus amigos, médicos, ele era meu amigo de turma, né, da medicina, só que ele não morreu. Ele estava internado no UTI. Então você veja o tamanho do pânico que estava nas pessoas naquele momento, que começaram a dar uma série de desinformação. E essas desinformações nós estamos sofrendo até agora. Isso que nós vamos tentar aos poucos aclarar passo a passo, à medida que vocês perguntarem, que a gente possa passar alguma coisa melhor de tudo isso. Porque toda a crise vem para que a gente possa sair melhor do outro lado. Bom, você que está nos ouvindo, hoje o nosso programa de estreia, Superconsciência, Cláudia Queiroz com Jacir Leal. Quer dar uma olhadinha como é que está sendo o programa? Entra no Facebook, na página Cláudia Queiroz Jornalista e participa da nossa live. Né? Depois do programa, esse conteúdo vai estar disponível também nas redes sociais, em formato de áudio e tudo mais. Tem alguma dúvida? Manda pra gente aqui no WhatsApp da rádio. Acho que você já conhece o número, eu ainda não sei de cor, tá? Crises são oportunidades, mas também é um momento de crescimento, né? E quando a gente tem um problema ou alguma situação invisível, isso gera mais pânico e medo. Então, o pessoal usa máscara, usa álcool gel e não sai de casa, né? O medo também baixa a imunidade, né? O medo baixa muito a imunidade. Mas quando você falou agora do invisível, o invisível não é o vírus. O vírus a gente coloca ele no microscópio eletrônico e enxerga. O invisível é a desinformação. O invisível não é o conhecimento. Aliás, o microscópio foi criado para obter essa informação. Imagina antigamente que não se sabia que existiam bichinhos tão pequenos capazes de trazer dano. E o dano talvez seja um pouco menor do que está sendo alardeado, porque a desinformação, pelas brigas políticas, por diversos interesses, está muito forte.
E nós vamos tentar trazer paz para o coração das pessoas, informando um pouquinho melhor, um pouco mais dessa realidade. Isso é verdade. Agora a gente está chegando no final de semana do Dia das Mães, muita gente com mãe morando em outra cidade, ou que não vê a mãe e o pai, né? Não vê a família há várias semanas por conta do coronavírus e do isolamento. O que você sugere? Bom, em primeiro lugar, é muito complexo explicar isso aqui em um tempo tão curto, né? Só que a gente tem que compreender o seguinte: esse vírus tem uma alta transmissibilidade. Ontem eu me atualizei exatamente dos últimos números e tem muita gente passando a seguinte desinformação. Olha, está aumentando o número de mortes todos os dias. Claro que vai aumentar. Vou passar outra informação. Olha, está aumentando demais o número de pessoas infectadas. Claro que está aumentando, porque desde o começo nós sabemos que pelo menos 70%, 80% das pessoas vão ser infectadas. Mas isso não significa que todas elas vão ter os problemas exatamente. graves. A infecção, eu posso estar hoje aqui portador do vírus sem saber, totalmente como nós chamamos, assintomático, sem sintomas. Então veja bem, mas isso é muito importante, me permita dar essa explicação. Quando você tem uma curva ascendente de pessoas tendo doença, isto é, sendo diagnosticadas com o vírus, significa somente que estão fazendo diagnóstico, isto é, são pessoas que estão sendo testadas. Quanto mais testes na população, mais vai aparecer nos gráficos, nos noticiários, um aumento do número. Agora, a notícia, então, mais importante para você, e toda morte tem que ser respeitada, mas uma das notícias importantes, o número de óbitos, a proporcionalidade está diminuindo. Isto é, as pessoas estão morrendo menos. Existe um número muito próximo à linha do zero em termos de um gráfico. Então você está tendo, sabe, uma boca de jacaré aberta? A parte de baixo é o número de pessoas que estão morrendo. A parte de cima que vai subir mais é o número de pessoas infectadas. Então entendo, isso é uma excelente notícia. Isso nós temos que entender e saber analisar. Agora, qualquer mídia que queira levar pânico para o teu coração, para conseguir fazer você ter respostas diferentes, vai interpretar de modo diferente esse gráfico. Para não deixar de responder o Dia das Mães. Dia das Mães é um dia fantástico. É um dia que a gente tem que ter no coração. Eu fiz uma postagem no meu Facebook, se você quiser olhar lá depois, é sobre o abraço que você pode dar na tua mãe, que nós temos uma semana para nos preparar. Temos uma semana, não vou detalhar aqui porque é mais complicado. Dá uma olhada lá no Face depois. Eu tenho uma postagem exatamente falando sobre isso. Eu acredito, estou falando de Jacir Leal, pelo amor de Deus, eu não vou chegar aqui e falar contra as orientações da Organização Mundial de Saúde, quer seja muito menos da Secretaria de Saúde aqui. Porém, talvez a falta de um abraço mate mais do que justamente o cuidado por um minuto, que você não possa dar um abraço de 5 minutos na tua mãe e sair correndo de lá se for o caso. Eu penso até pior que isso. Mas eu posso falar para você, se você tiver cuidados adequados, você consegue sim, e é possível. Quer dizer, tem pessoas, de mãe pura, né? Tem pessoas, tem haters que já caíram de pau em cima de mim, que eu tenho que ser responsável. Gente, acredite, eu não sou dono da verdade. Porém, todos nós precisamos ter no coração pensamentos, eu estou falando com você. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, nos ouvindo agora, mas estou falando com você, o teu coração. É a tua responsabilidade para saber o que se faz com a tua vida. E o programa inteiro, se eu continuar aqui, se não me tocarem daqui, todos os dias, se a gente continuar conversando, eu vou estar sempre falando com você. Na TV a gente fala com os seus olhos, aqui com os seus ouvidos. Mas ele vai estar falando sobre o lado positivo de todas essas situações e nunca fomentando medo, né? Isso não quer dizer que a gente não vai ter cuidado na hora de ir na casa da mãe da gente, de abraçar, de usar o álcool gel, de usar a máscara, que é obrigatória e que é um cuidado também que a gente tem que ter com todo mundo. Me né? permita fazer uma metáfora aqui. Eu vou fazer uma viagem a São Paulo. Todos nós sabemos que essa estrada é muito perigosa, correto? Eu não estou falando para você acelerar o carro e sem cinto. Exatamente isso que eu quero que se entenda. Agora, eu me recuso a fazer essa viagem com medo. Já me imaginando embaixo do rodado um caminhão. Então o que as pessoas estão tentando fazer nas mídias, principalmente nas mídias abertas, é tentar mostrar para você que se você olhar para tua mãe, mora as duas na hora com o vírus.
Não pode. O teu coração precisa de imunidade. E a nossa imunidade vem com ocitocina e dopamina. Hormônios do amor e hormônios do relacionamento. Você não faz ideia a quantidade de anticorpo que você produz na hora que você abraça a tua mãe. O teu corpo tem uma memória celular de quando você amamentava. O leite é riquíssimo em anticorpos para poder proteger de diversas doenças. E o bom pensamento, o equilíbrio é fundamental nessa hora. Legal, hein? Tem alguma pergunta? Gostaria de participar diretamente? Manda um WhatsApp aqui na rádio 992589895. Vou repetir. 992589895. Você está perto do celular, você está perto do computador, pode participar da nossa live, entra na nossa página do Facebook, Cláudia Queiroz Jornalista. A gente já está com gente assistindo aqui a gente, né? Então a gente vai continuar nesse mesmo assunto. Assim como o coronavírus, se a gente voltar um pouquinho no tempo, na época do H1N1, a gente percebeu menos doenças contagiosas nesse período por conta dos cuidados também que a população começou a ter, né? De higiene, de álcool gel, de evitar ficar tocando nas coisas, botando a mão na boca e tudo mais. Isso tende a se repetir também com o coronavírus, né? Isso é dado científico. Quanto menos eu sei no sol, menos eu vou me queimar. Se as pessoas estão evitando doenças respiratórias, não é só o coronavírus que estão evitando todas as doenças respiratórias, até a gripe comum. Então, se todos nós estamos usando máscaras, nós estamos sim nos protegendo. O que não existe dados científicos ainda que corroborem é saber se nós não estamos atrasando a nossa autoimunidade. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui agora. Continue usando máscara, eu vim até aqui usando máscara. Eu só não estou agora aqui na frente do microfone usando máscara porque é complicado falar desse jeito com máscara. Mas enfim, nós estamos aqui num sistema protegido e protegendo e respeitando as pessoas. E outra coisa, eu preciso respeitar as pessoas que estão na rua. Por mais que eu pensasse eventualmente diferente, eu preciso respeitar aquela pessoa até que está com medo. Não é passando por cima dos outros, como está acontecendo com o ódio, com a raiva nas mídias sociais, nos comentários azedos, terríveis. E lembre-se, se você está com raiva, fuja disso agora, porque raiva, ao contrário do amor, baixa totalmente a tua imunidade. Então, sim, nós vamos nos proteger de diversas doenças. E digo mais, quer ver uma doença que nós estamos bem protegidos? Não tem quase ninguém na rua, dado real. Não tem mais acidente. Estão sobrando vagas nas UTIs também, porque não tem cara com traumatismo cerebral lá com acidentes de moto e uma série de coisas. As pessoas estão infartando um pouquinho mais. Por quê? Porque não estão preparadas em equilíbrio para aguentar dentro de casa. Um dos maiores objetivos do nosso programa chama-se equilíbrio. A gente vai falar isso tudo no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo? Você escuta online, aqui na 95 FM. 95! Superconsciência, canal do saber. Tema de hoje é notícia no mundo. Voltou. Estamos de volta com o programa Superconsciência. Hoje é o nosso programa de estreia, né? Um dia muito especial pra gente, muito especial aqui para a rádio, muito especial para você, que vai começar a mudar esse padrão de pensamento, vai deixar de ter tanto medo. Não precisa ficar enclausurado em casa, mas a gente tem que cuidar para evitar de pegar uma doença ou de passar para alguém que está vulnerável, né? Mas isso também não precisa ter uma paranoia. No bloco anterior, o Dr. Jaci Leal, ele estava comentando sobre alguns cuidados e falando da importância também de manter os vínculos afetivos com a nossa família para não deixar a imunidade baixar. Tem Dia das Mães chegando, aí fica muito sofrido, né? Se a gente tem um problema, que seja para a gente poder enfrentar tudo isso daí junto, todo mundo um pouco mais leve, mais feliz. E é com amor que a gente resolve a vida. A gente tem que olhar o lado positivo de toda a situação e não ficar preso nos dramas, nos medos e parecer, o que eu sempre falo para ele, aquela mariposa em volta da luz, assim, que fica perdida, sem noção e sem saber de rumo, né? Então a gente volta ao tema, o que ele estava quase falando no bloco anterior. A gente percebe que hoje tem mais casais brigando, tem índice de suicídio aumentando, pessoas à beira de um ataque. A gente está mesmo precisando de uma luz no fim do túnel, né, Jaci? É verdade. A luz no fim do túnel significa ter informação suficiente, informação de confiança. Para ter informação de confiança, eu vou passar para você alguns dados do jornal norte-americano, a maior revista norte-americana de medicina, quando eles concluíram nos estudos feitos na Itália e na Espanha.
principalmente, que o número de mortos... Vamos lá, primeiro, sempre a gente vai ter que repetir que ninguém quer perder uma vida, ok? Tá certo? Então, isso estando claro, me permitam continuar. O fato é que a imensa maioria das pessoas que estavam morrendo eram pessoas que estavam já quase morrendo sem o vírus, isso é, são pessoas que estavam com doenças avançadas, principalmente cardiopatias, diabetes avançados e pessoas com muita idade. Claro que existem pessoas que moram ali com 40 anos de idade, mas você vai ver tem até uma comorbidade, mas não é disso que eu quero falar. O que é importante trazer aqui para vocês, de coração, é que tem pessoas morrendo sim, precisa evitar, mas tem pessoas também morrendo de infarto dentro de casa, por causa da dor no coração, pelo medo da morte. O próprio medo da doença, o próprio medo do problema. E a quantidade de pessoas, vamos lá, ministro da Saúde deveria ser, sabe quem? Um economista. O maior prêmio Nobel que existe na medicina é de um economista, sabia? O que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter uma visão muito mais sistêmica, muito mais ampla do problema. Não adianta você ter um ministro que é importante saber como levar respirador para UTIs, número de leitos, fazer esses cálculos. Mas o economista saberia avaliar o número de divórcios dentro de casa, o número de crianças sendo violadas dentro de casa, violência doméstica. Entende? Então a quantidade de problemas que esse bloqueio está causando é gigantesco. Enquanto na mídia ficam só mostrando o número de mortes diárias, que eu já falei para você que é até menor do que parece, porque esse número que mostra um número absoluto, não é um número relativo, nós não podemos esquecer das pessoas que estão sofrendo em casa, porque se eu tenho a minha geladeira com sustentação, se eu ainda tenho o meu salário, tem pessoas que perderam o salário, perderam a geladeira, e estão com os filhos olhando para eles sem saber o que fazer. A coisa é muito mais grave e séria do que você simplesmente ficar brigando nas mídias sociais enquanto se pede um iFood. Entende? Então, nós temos que entender que a coisa é muito complexa. E se é complexa, e veja, preste atenção no que eu falei no começo do programa, eu não sou dono da verdade. E eu te digo aqui, eu não sei tudo, mas eu sei de uma coisa, eu estou tentando ajudar. E se a gente tenta ajudar, por favor, eu aceito críticas. Quando você me critica, o nosso cérebro pensando junto vai pensar muito melhor numa saída. Então vamos contar para eles aqui que o programa Superconsciência ele vai ensinar a usar o cérebro de uma forma mais positiva, para a gente enxergar o mundo de uma maneira um pouco mais bonita, um pouco melhor, para a gente ser bom com a gente mesmo, né? Tem como você explicar um pouquinho como é que funciona a superconsciência no cérebro, como é que vira essa chavinha para mudar o padrão de pensamento? Primeira coisa, não é do dia para a noite. Quer dizer, leva às vezes uma vida para você, mas se você coloca no caminho, você pelo menos se colocou no caminho. Né? Quer dizer, você está no caminho para poder ter um entendimento. Então, abra um pouquinho essa cabecinha aí dentro e lembre da última vez que você comprou um equipamento eletrônico. Você leu as instruções ou você simplesmente foi lá, ligou, começou a plugar em tudo que é lugar para tentar ver o que acontecia, certo? Nós temos um cérebro que é a máquina mais evoluída, conhecida do universo. O nosso cérebro tem uma capacidade tão grande que a gente vive com ele sem fazer ideia do que ele faz. Isto é, nós temos um poder dentro da gente que não é místico, que não é um poder de uma energia que vem não sei de onde, não. Está aqui, é biologia. Se você abrir tua cabeça agora, você vai ver que tem um cérebro funcionando ali dentro. Na base desse cérebro, existe um sistema primitivo de luta e fuga para nos proteger, para fazer-nos sobreviver. Se eu estou aqui agora com meu coração batendo e você também, nós estamos respirando, porque existe um processo inconsciente nos núcleos da base do cérebro funcionando, controlando todos os mecanismos fisiológicos. Então esqueça dele, porque é inconsciente. Você não precisa pensar em teu coração bater ou não. Ele vai bater mais rápido ou mais devagar, de acordo com o teu pensamento que é lá na frente. Em cima desse sistema primitivo surgiu um sistema chamado sistema límbico das emoções. Emoção nada mais é do que um programa. Imagine um software que vai rodar num hardware, que é o teu cérebro, neste pedaço, nessa parte, e essa emoção vai acontecer quer você queira ou não. E essa emoção veio para o mundo para te proteger ainda mais. Enquanto o sistema primitivo joga o sangue para os músculos para você correr da fera que você enxergou, você enxergou e teve medo, e o medo é a emoção que vai fazer você correr mais ainda, com adrenalina, então você tem um corpo maravilhoso. Acima desse sistema límbico cresceu o resto do cérebro. E esse resto do cérebro forma uma consciência primária, depois uma consciência secundária, e aí, muito pouco falado, o que nós aqui, eu no programa, estamos chamando de superconsciência. Vamos lá. Consciência primária, sabe a hora que você está dormindo, você está inconsciente. Isto é, tem um nível de consciência baixíssimo.
Sabe aquela primeira horária que você acorda, que você não está pensando direito? Você sabe, você vê, você está no teu quarto, você está na tua casa, o teu nível de consciência é primário. Nível de consciência primária, os adolescentes têm. Depois daí, começa a fazer ligações neurais com o nível de consciência secundária, que é exatamente um fator de lógica secundária, que muita gente não desenvolve. Muitas pessoas ficam 70, 80 anos de idade ainda no nível de consciência primária, com pensamentos rasos, gerando emoções terríveis, batendo na mulher, brigando com os filhos, roubando, fazendo uma série de coisas, querendo comprar coisas que não precisam, porque vive num padrão mental menor. O nível de consciência secundária, que é mais evoluído, ele consegue fazer com que o lobo frontal, que está lá na frente, atrás da tua testa, faça uma projeção para o futuro com planejamento estratégico. Aí você se torna uma pessoa madura. Mas as suas emoções ainda estão lá mexendo com você. Esse lobo frontal, ele simplesmente te dá uma direção melhor, ótimo. Com uma direção melhor, você torna uma pessoa mais competente para trabalhar as suas emoções. Então, você vem a notícia de um coronavírus, e meus amigos médicos entram em pânico e falam que um amigo meu morreu, deu pane, deu tilt no cérebro dos caras. Isso é, eles não souberam usar o lobo frontal para fazer o planejamento estratégico desse vírus que vinha vindo, de como se comportar, o que fazer, e uma visão de futuro do que ia acontecer. Tá, mas tem até um detalhe, porque nesse grupo de médicos, a ansiedade de dar uma notícia até que não era verdadeira, né, de falar que ele estava doente, mas que ele tinha morrido, que ele tinha falecido, isso gerou o pânico e o medo, porque a necessidade hoje, em tempos de notícia instantânea, faz com que as pessoas desenvolvam muito pânico, é gratuito. Mas você está me ajudando a explicar exatamente o que eu estava falando, isto é, eles estavam usando só o nível de consciência primário, isto é, então o que aconteceu? As emoções do medo, do pavor, do pânico, geram somatização, o cérebro primitivo aumenta a tua frequência cardíaca, dá sudorese, dá diarreia, por quê? Porque você não está aprendendo a pensar, isto é, o teu lobo frontal está sem piloto. E aqui que eu vou chegar, se eu vim lá desde o primitivo, das emoções, de um cérebro de consciência primária, consciência secundária, que te torna capaz de pilotar um jato, tá faltando você sentar na cadeira do piloto do jato e colocar as mãos no manche e tocar o teu jato, que é a tua vida. Essa é a superconsciência. A superconsciência é ter uma pessoa de carne e osso sentada no cockpit do comando da tua vida. Então não é o medo que vai, eu também senti, eu também quando eu soube da morte do meu amigo, eu levei um baque, mas eu vi toda aquela confusão. Quando eu falei para você que não é do dia para a noite, querido, não é do dia para a noite que eu estou treinando isso, precisa de treinamento. Agora, como eu estou sentado no cockpit da minha emoção, eu comando as turbinas que me carregam para a vida, que as turbinas são os motores das emoções. Você com uma emoção, você consegue fazer muito mais coisa lá para frente. Então imagine agora você que acabou de comprar esse equipamento eletrônico, que é o teu cérebro. Pegou o manual de instruções, leu que tem um primitivo que funciona, que você não precisa nem saber como. Tá? Que vai controlar teus órgãos vitais, o que está acontecendo na tua vida, no teu corpo, fisiologicamente. Que as emoções estão lá para te ajudar, que é um motor maravilhoso para você, para te impulsionar para frente ou te frear se você não souber pensar. O nível de consciência primária que todos nós temos, que faz com que a gente pense. O secundário, que usa planejamento estratégico e visão de futuro, e aí você senta no cockpit do comando da tua vida. Aqui, meu querido, você vai saber exatamente o que fazer da tua vida. Isso exatamente seria um pouquinho errado, tá? Que lembra que eu falei que eu também não tenho controle sobre tudo? Ninguém tem. Mas pelo menos, imagine uma população, ninguém sentado, imagine no trânsito, ninguém sentado na direção dos automóveis. Se pessoas sentadas na direção do automóvel já causam tanto tumulto, tantos acidentes, imagine essas pessoas estão com consciência simplesmente primária. Quando nós sentamos no cockpit da nossa vida, que é a superconsciência. Eu li alguns livros, algum tempo atrás, sobre superconsciência e percebi que jogam muito por esoterismo, por misticismo, são as energias que não vêm em lugar nenhum, gente, está aqui no teu cérebro. É o teu poder de comando do que você vai falar, do que você vai sentir, de como você vai viver. E depois nós temos tantos dias para conversar, passo a passo, como em cada padrão de relação, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu patrão, com os teus empregados, como você pode aumentar a produtividade da tua empresa, como você pode aumentar a tua produtividade de vida, mas para você, para que você possa crescer enquanto pessoa, para que você possa crescer cada vez mais como um ser humano adequado, sabendo usar top
o teu cérebro da melhor maneira possível. Quer dizer, todo mundo tem um cérebro que tem uma capacidade de funcionamento, vamos falar assim, de uma maneira bem prática. Todo mundo é uma Ferrari, mas tem gente que vive na bicicleta ou na charrete. Perfeito, só que veja bem, para você comprar uma Ferrari hoje, mesmo vamos considerar que você tenha dinheiro para comprar uma Ferrari. Eu não tenho, mas vamos considerar que você tenha dinheiro para comprar uma Ferrari. Você precisa fazer um curso antes de subir na Ferrari e sair dirigindo. Sabe o que vai acontecer? Você vai acelerar e vai atravessar a rua e vai entrar dentro de uma loja com o carro. Quer dizer, nós precisamos fazer um curso para entender do cérebro, e esse programa aqui na rádio está tentando ser um curso. Um curso não que eu seja um especialista nisso. Eu quero junto com você, porque eu também cresço cada vez que eu falo, eu também cresço cada vez que nós trocamos. Então pergunte muito e vamos juntos. Só que tem uma palavrinha que eu quero que você guarde e desejar. Acredite. Acredite, é possível, acredite, é muito bom, vai fazer bem para todos nós e todos nós vamos aprender muito mais com tudo isso. A gente vai fazer mais um intervalo no próximo bloco. Eu vou contar para vocês que o nosso convidado aqui, ele entende muito de desenvolvimento humano. Ele tem 15 anos ministrando palestras, 35 anos atendendo em consultório de ginecologia e obstetrícia. Já ajudou muita gente, né? Tem muito milagre para contar. A gente vai contar no próximo bloco. Tá bom? Você está ouvindo Superconsciência. Voltamos agora com o programa Superconsciência. No bloco anterior eu estava conversando com o Dr. Jacir e ele ficou de contar pra gente alguns milagres desse desenvolvimento humano, dos temas que ele aborda nas palestras dele, de coisas muito legais que ele coleciona ao longo desses 15 anos como palestrante também, né? Pode contar pra gente alguns milagres? Posso, já que veio a pergunta, eu vou contar. Mas basicamente é o seguinte, não são milagres, são fatos, né? São realidades. Na verdade, eu posso contar até um milagre comigo, porque a primeira transformação mais importante que aconteceu foi na minha vida. Eu já cheguei a pesar 120 quilos, era hipertenso, pré-diabético, doente, cansado, deprimido, fatigado, trabalhando demais como médico, ginecologista, obstetra. E eu estava no congresso de ultrassom na Argentina, com 120 quilos e realmente muito triste. E eu não sabia o que fazer. O fato é que houve uma mudança na minha vida e eu comecei a tomar alguns suplementos, desacreditando naquilo, mas no desacreditar, em 45 dias eu perdi 17 quilos. E a minha vida começou a se transformar, graças à ajuda de uma senhora que me procurou para me ajudar. Então, eu não tinha tempo para outras coisas a não ser para os meus pacientes, para o meu trabalho e para a minha família, o que já é muito. Só que ali me chamou a atenção que eu, como médico, percebi que na medicina nós nunca tivemos, se eu tive uma aula de nutrição, foi muito. Isto é, nós somos treinados para falar sobre medicamentos, nós somos treinados numa prova a responder quais medicamentos vamos escolher para tratar uma doença. Então nós somos conduzidos pela indústria farmacêutica de uma maneira muito complicada. E nós temos que ter uma visão um pouco maior. Como eu tive uma ajuda muito grande, eu montei a minha primeira palestra, foi a primeira vez que eu montei uma palestra nesse sentido, sobre alimentos que hoje chama-se Alimentos, Vida e Saúde, e comecei a dar gratuitamente, em gratidão, com aquelas pessoas que me ajudaram. E fiquei bastante tempo naquilo. E a quantidade de pessoas que eu ajudei com as informações sobre nutrição, eu fiz até depois uma pós-graduação em nutrologia, eu não atendo nessa área, por isso que me vejo com liberdade de falar aqui agora, mas fiz até para aprender cada vez mais, eu adoro estudar, estou sempre lendo alguma coisa, e os resultados foram incríveis. Só que o resultado não foi só em emagrecimento, o resultado foi na qualidade de vida, no padrão relacional das pessoas. Porém, já que é para contar outro milagre, eu comecei a perceber que aquelas pessoas, aqueles casais, brigavam muito, tinham dificuldade. Casais que eu digo, pessoas que me assistiam, que trabalhavam naquele sistema. E eu montei uma palestra chamada Amor, Cérebros e Escolhas, que tratava exatamente de relacionamento de casais, que eu tenho também pós em terapia familiar sistêmica, psicomotricidade relacional. Eu sempre estudei muito sobre isso. Gente, eu não estou falando de mim aqui, estou dando só um fundamento, contando a origem de onde que veio tudo isso. O fato que o maior milagre que aconteceu foi quando eu percebi um casal que estava divorciado e porque leram o meu livro, assistiram minha palestra, Amor, Cérebros e Escolhas, resolveram voltar. Porque eu provo nessa apresentação, dentro dessa história da superconsciência e do pensamento, que nós amamos sim a pessoa que está com a gente. Nós escolhemos uma pessoa, aliás, eu mostro que o nosso cérebro escolheu,
Porém, nós depois de um tempo começamos, como nós temos uma consciência primária e não usamos a secundária, muito menos superconsciência, nós começamos numa crise de competição. E quando começa a crise de competição, vai a rodo para baixo que dificilmente segura. Por isso tantos divórcios. Falei, meu Deus, eu estou com uma coisa muito forte na minha mão. De lá para cá eu tenho documentado 4 casais que estavam divorciados que voltaram e diversos que estavam para se divorciar e desistiram do divórcio. Então eu vou repetir, vou insistir, eu não estou fazendo propaganda minha aqui nesse sentido porque eu não atendo. Eu sou ginecologista obstetra. Mas eu sempre falei também que eu atendo não um órgão sexual no meu consultório, eu atendo um ser humano. E eu não faço terapia, mas eu recebo a queixa, a dor daquela mulher que se queixa no consultório e eu consigo dar uma primeira orientação e encaminhar para um terapeuta, enfim, para um tratamento, dar alguma direção para ela. E comecei a adorar a história de dar direções. E essas direções começaram a crescer. E eu comecei a dar palestra em escolas públicas, na periferia de Curitiba, para jovens. E começou a ser uma coisa tão gostosa, eu montei uma palestra chamada Sonhos, Desafios e Expectativas. Numa dessas noites que eu cheguei para dar essa palestra nessa escola da periferia, na hora que eu estacionei o carro, eu fui cercado por traficantes da região. Eles estavam portando armas, mas eu saí do carro, eu percebi que eles estavam muito mais dando risada e brincando comigo do que querendo me afrontar. Mas eles estavam lá e um deles perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim dar uma palestra nessa escola. Vocês são dessa escola? Que eu vi que eles eram jovens. Eles falaram, sim, a gente estuda aqui nessa escola. Mas e o que vocês estão fazendo aqui fora? Eu perguntei para ele, eu falei, aqui a gente ganha mais. Eu falei, não sei, você não me ouviu ainda, você não ouviu minha palestra ainda. Eu comecei a brincar com eles. E aí eu peguei, quando a coisa estava mais tranquila, eu peitei eles. Falei, vamos fazer uma coisa, deixa as armas aqui fora e entre comigo para assistir minha palestra. Eu vou desafiar vocês. E comecei, nós entramos, eles no começo sentaram um pouco longe do outro, um pouco ridicularizando, dando risada, e eu fui dando a palestra. À medida que fui dando a palestra, esse foi o maior milagre, eles começaram a ficar em silêncio. De repente, quando eu vi, eles estavam chorando. Quando eu terminei a palestra, eles me cercaram mais uma vez, eles queriam me contar com sorriso enorme na boca, eu estava de lado a lado, aquele lábio, eles queriam me contar os sonhos deles. Eu virei para 2 professores que estavam grudados na parede do lado e falei para eles, ajudem os jovens com os sonhos, que eles não precisam falar de drogas. Eles não vão se interessar por drogas, eu não tenho que falar de droga para alguém sair da droga. Dá um sonho para alguém correr atrás, que ele vai correr atrás com todo o coração. Por causa disso, depois eu criei a palestra Espiritualidade, Sexo, Família e Sociedade. As mães e filhas que têm uma dificuldade tremenda de falar sobre sexo quando chega a puberdade, eu faço um link maravilhoso para que elas possam pensar com super consciência. Entram 2 mulheres, uma de 15, 16 anos e outra de 40, 45, no meu consultório, de 50 anos, enfim, entram brigando e saem de lá se abraçando, porque eu mostro o amor que existe entre elas e mostro a confusão do pensamento. Superconsciência é tratar confusão do pensamento. Isto é, nós trazermos para a nossa visão, para a nossa vida, uma maneira de pensar diferente. Nem que eu não esteja totalmente correto, eu não estou falando que eu estou falando mentiras, porque eu mesmo vou crescendo e me desenvolvendo dentro do meu próprio pensamento, como eu já falei para você, eu também aprendo. Todos nós, mas o ser humano, ele não é um ser de competição. Você foi educado errado a competir na escola, competir com os outros, competir pelo trabalho, competir pelo emprego. Não! Nós somos seres colaborativos. Cada célula do nosso corpo colabora com a outra para a nossa sobrevivência. Quando nós aprendemos a colaborar, esse é um grande braço da superconsciência. Vamos então aprender a colaborar uns com os outros cada vez mais. E teria muito mais milagres, não tenho nem tanta coisa, tempo para falar aqui. Você estava falando de colaboração, de células, né? Nas teorias da evolução da nossa espécie, as células foram formadas colaborando para criar sistemas, né? Uma criança em formação dentro do útero da mãe também está tendo uma série de células colaborando para que aquilo aconteça, né? Existe um milagre da colaboração também. Quando a gente não compete, a gente percebe que fica todo mundo maior, todo mundo melhor. E eu, como mãe de uma criança pequena, eu percebo que a nossa filha, de 3 anos e meio, ela colabora, ela não compete com os amigos da escola. Mas isso já vem incutido na cabecinha deles. Parece que é uma geração melhor. Eu não sei se é uma geração melhor, porque nós vamos ter que esperar, tomara que seja. O que eu estou tentando fazer aqui é que venham gerações melhores, por isso que eu vou em tantas escolas, dou tanta palestra, para que as pessoas tentem pensar. Só deixa para não ser mal interpretado, gente, competição existe. Uma gazela perde para o leão.
Entende? Quer dizer, então a competição no sistema existe, só que a gente tem que pensar exatamente dessa maneira. Sistemicamente falando, a cooperação, colaboração funciona muito melhor e muito mais que a competição, senão a vida já não existiria mais. Então nós precisamos crescer e crescer sim, um ajudando o outro. Agora, quando a competição é a competição pela vida, competição pelo bem, e você vai ter um crescimento nesse sentido, correto, nós estamos competindo com um vírus hoje. Agora, quando a competição é para passar a perna em alguém, é para usar meios escusos, sem virtude. Virtude é uma palavra mágica, para que você possa entender e colocar no teu coração. Quer crescer como pessoa? Gente, eu posso acabar a minha vida no buraco, sem ter nada, perder tudo e não deu nada certo. Eu nunca vou perder a minha virtude e vou morrer sorrindo. Esse é o padrão de pensamento que eu tenho que ter. Enquanto eu ficar com medo de um vírus, medo de uma série de problemas lá fora, eu vou ser manipulado pelos outros, por pessoas que têm uma competição maldosa para entrar dentro da tua casa e te apavorar com números absolutos de mortes por uma doença que está atormentando a todos nós. E o tormento é a falta de um pensamento mais correto. É porque o medo trava também, né? A pessoa que está com medo, ela acaba... Eu imagino, né, que assim, não é muito o meu perfil, mas a pessoa fica na frente da televisão, a pessoa fica paralisada, não produz, ela vai se intoxicando com a quantidade de informação, muitas vezes enganosa, se alimentando mal, se estressando, deixando de fazer atividade física, de repente comendo muito mais comidas industrializadas. Então tem uma série de outras situações que acabam prejudicando a saúde mental, porque não é só uma questão de sentir medo e de estar com esse momento transitório que estamos enfrentando de combate a um vírus que é muito mais frágil do que a gente e que nosso organismo sabe que isso tudo vai passar e que vai durar pouco. Mas como é uma novidade, a gente sai da zona de conforto, a gente gosta de reclamar, a gente acaba fazendo um efeito rebote, né, de se alimentar mal e de pensar coisas ruins, aquilo ali vai intoxicando e acaba travando. A gente pode aproveitar esse momento para mudar esse padrão de pensamento e por isso o programa Superconsciência sendo inaugurado ainda mais nessa fase. Foi por isso que a gente recebeu o convite para poder ajudar a destravar o cérebro de todos que estão nos ouvindo e que a gente inspire outros pensamentos, inspire novas ações a partir de agora. E até falando disso... Só me permita, porque você me deu uma oportunidade genial para eu poder complementar a história do medo. A história do medo é a história da segmentação do nosso cérebro. O medo é maravilhoso, o medo é um mecanismo de defesa. Sem medo eu vou para o parapeito de uma janela e posso cair lá embaixo, isso é. Mas o medo, eu tenho que saber qual parte do cérebro que está agindo naquele software da minha emoção. Se a minha consciência primária, minha consciência primitiva está me gerando medo, eu sou um bobão vendo o jornal o tempo todo para saber quem que é o próximo que morreu. Isto é, o meu medo, eu não tenho coragem para pegar uma viagem e, enfim, não ter medo que um caminhão vá passar por cima de mim. Mas eu preciso usar o meu medo a partir do meu piloto na superconsciência. Aí eu vou colocar cinto de segurança, eu vou viajar na velocidade correta e vou aproveitar a viagem e vou sorrir o tempo todo. A gente pode treinar, então? Agora, claro, a superconsciência é treino. Aí, não é o medo que eu treino. O medo nada mais é, como eu falei, que um software que vai rodar. O meu pensamento precisa ser treinado. Então, se eu vou viajar com a segurança que eu estou no cockpit do comando da minha vida, que eu não preciso mostrar nada para ninguém para acelerar meu carro, para mostrar que eu sou bacana, que eu vou usar todas as leis ao meu favor para fazer a melhor viagem, é a minha superconsciência que está me levando na mesma estrada, daquela estrada que alguém pode estar viajando totalmente dentro da lei, mas porque está apavorado com medo do que vai acontecer. Então, se você está apavorado com medo do vírus, pense, você está usando a tua consciência primária. Vamos lá, você tem aí dentro consciência secundária e superconsciência, senão eu não estaria aqui falando. Então vamos enfrentar esse vírus com coragem e com coração. Tem pessoas que usam religião, que usam a Bíblia para isso, e às vezes até desvirtuam, porque a Bíblia é fantástica para mostrar exatamente sabedoria. E a Bíblia ensina a sabedoria de acordo com a própria concepção interna de acreditar em você. E as pessoas, em vez de acreditar em si mesmo, ficam acreditando em algo externo.
O próprio Jesus, eu não vou falar aqui de religião, pelo amor de Deus, mas ele ensinou por meio de parábolas e aforismas justamente para trazer para o real. Ele contava histórias reais das pessoas na vida, na videira, nos caminhos, para mostrar que é você o concreto, é você que ele acreditou para trazer tudo isso ao coração. Então Jesus é um baita superconsciência. E ele acreditou na tua superconsciência. Não foi alguém que ficou falando de um Deus lá para cima o tempo todo e não falava de você. Mas pelo que eu entendo também, a fé é uma expansão de consciência, né? É a hora que a gente está conectada ao nosso mentor maior, ao nosso Deus maior, para que a gente possa exercitar, colocar essa fé em ação. É assim que as coisas acontecem e elas andam e elas prosperam. Quando eu falei para você do primitivo, depois consciência primária, secundária e superconsciência, eu coloco nas minhas apresentações que eu falei que a superconsciência está atrás da nossa testa, dentro do cérebro. Na frente da nossa testa, como se fosse uma cenourinha, eu escrevi ali a palavra fé. E a palavra fé não é só a fé em alguém superior, a fé num Deus, é a fé em você mesmo, porque como eu acabei de falar, se ele acreditou em você, está faltando o quê para você acreditar em você? E eu estou vindo aqui para tentar fazer você acreditar em você, na tua capacidade, no teu cérebro, na tua maneira de pensar. E a fé coloca aquela cenourinha ali na frente para você saber que se você tem um planejamento estratégico, visão do futuro, você tem que olhar no futuro com acreditar, senão vira ansiedade. Se olhar para o futuro e ver que lá no futuro, semana que vem eu tenho uma prova para fazer, e eu estou despreparado, eu vou ter medo. Então as pessoas acham que estão com ansiedade, elas estão com taquicardia, o cérebro primitivo acelerando o coração, estão suando com diarreia, porque elas estão com medo da prova. Elas não estão com ansiedade. Agora, se você está preparado, sabe o que você vai fazer? Você vai estar ansioso para chegar o dia da prova, porque você sabe que você vai chegar lá e vai detonar. Você vai conseguir, você vai conquistar, quer seja uma prova, um novo emprego, qualquer coisa. A gente está ansioso para fazer essa estreia na rádio. Hoje é o nosso primeiro programa de superconsciência. É uma ansiedade boa. Pois é um sentimento de estímulo, né, um sentimento alegre de vamos fazer o nosso melhor. Então acredito, quando você fala que você está ansioso, na maioria das vezes você está com medo. Está com medo por um despreparo. E o meu objetivo único aqui é provocar reflexão, para que a gente possa compreender melhor a vida e ter cada vez menos medo. Não acabar o medo, mas ter um medo olhado pela superconsciência, não mais como um cérebro, uma consciência primária. Mas quando a gente fala de ansiedade, a gente sabe também que existem várias pessoas que acabam tendo uma relação direta da ansiedade com a comida, a ansiedade com algum tipo de tristeza, que muitas vezes acabam falando que é depressão. Elas acabam desenvolvendo alguns comportamentos que viram até patológicos. Então, tá ansioso, tá em casa, tá se sentindo enclausurado, come. Depois fica triste porque engordou, não serve nada de roupa e tudo mais, e vai gerando uma tristeza crônica e tudo mais, que também é um dos temas que você aborda. Mas eu não chamaria de ansiedade, eu chamaria de descontrole. Isto é, porque o que está me dando a sensação de ansiedade, que a ansiedade é um sentimento, é aquilo que eu estou sentindo. É o meu descontrole. E descontrole por desconhecimento. Isto é, me coloca no cockpit de um jato hoje para pilotar, eu vou ter medo, eu não sei. Agora, se eu sou treinado a pilotar... Coloca um chocolate na frente de todo mundo e vai ver se é descontrole ou não, entendeu? Mas aí que tá, eu preciso compensar com endorfinas, então eu posso entrar no campo dos hormônios. A partir do momento que eu estou me sentindo mal, eu estou com a minha dopamina, as minhas endorfinas baixas, eu corro no armário, pego um chocolate para tentar elevar artificialmente a minha dopamina. Porque o chocolate aumenta as endorfinas. Agora não só chocolate, qualquer boa alimentação. Uma boa mesa com amigos, tuas endorfinas vão lá para cima. É por isso que as pessoas adoram uma sexta-feira, porque está terminando o trabalho, o happy hour, né? Quer dizer, porque você vai começar um período que você pode descansar. Só que ao invés de descansar, a pessoa que está sem o controle, chega em casa e vai brigar com a mulher, vai brigar com o marido. Mas também aumentou o número de consumo de bebida alcoólica em casa, porque as pessoas estão saindo menos. Porque estão no descontrole. Então, por causa do descontrole, as pessoas bebem mais, as pessoas comem mais, as pessoas fazem menos atividade física. Quem manda na sua vida? Exatamente. A pergunta é essa. Quem manda na minha vida é o meu lobo frontal, não é a minha emoção. Os motores, as turbinas das emoções que estão colocadas no meu cérebro, lá na base do cérebro, acima do primitivo, tem uma força que você não sabe o que tem ali. Que faz uma mulher com um filho atropelado embaixo do carro, ela levanta o carro e tira o filho dali. Entende? Quer dizer, então a emoção é uma turbina que faz você fazer o que você quiser na tua vida. E se você tem aquela fé na frente, melhor ainda. Que tal colocar um piloto sentado? Imagina um piloto sentado no cockpit das tuas emoções.
Você é o piloto, sentado no controle. Lembra que eu falei aqui que era descontrole? Então agora você está sentado no controle, empurrado pelo empuxo das emoções, do amor, do medo, da paixão, de tudo aquilo que vai te levar para frente. Você vai olhar para o próximo gráfico do vírus, vai ver aquele jacaré de boca aberta e vai ver, nossa, realmente, está morrendo muito menos pessoas, por mais que o número absoluto está subindo. Claro, se sobe o número progressivamente e vai subir, isso é benigno e vai acontecer porque a transmissibilidade é alta, o número de pessoas contaminadas, até o número de mortes absoluto vai subir um pouco, mas totalmente desproporcional. Então, fique feliz, logo passa. E vai passar mais rápido do que você imagina. Você que está nos ouvindo na rádio e quiser mandar uma pergunta para a gente, hoje é o nosso programa de estreia, pode mandar um WhatsApp no 992589895. Quer acompanhar e ver como é que é a nossa carinha? Você entra no Face, Cláudia Queiroz, jornalista, a gente está fazendo uma live. Tá tudo a experiência para a gente, tanto a live quanto a rádio, é a nossa primeira vez. E hoje a gente está falando sobre superconsciência para ajudar todo mundo a ter um novo padrão de pensamento. Né? É uma satisfação muito grande estar com vocês. Hoje é dia 4 de maio, essa manhãzinha tinha um friozinho, meio calor, meio, né, essa coisa de outono de Curitiba, mas aqui no estúdio bons pensamentos sempre esquentando o nosso coração. Mas eu estava pensando numa coisa, Jaci, será que a gente pode oferecer para os ouvintes da rádio aquele e-book que você fez de presente, de estreia? Pode. Uau. Qual Gostei. deles? Veja qual depois. Então tá. Deixa nas tuas mãos. Então, joga isso para você. Nas minhas mãos, eu vou dar uma dica para você. Tem um site chamado familiadofuturo.org. Entra lá, clica, quero receber o e-book. Né? Põe teu e-mail e pronto, você vai ganhar de presente um e-book dele, que tem 15 anos de experiência como palestrante, 35 anos como médico. E médico ginecologista não é só quem faz essas crianças nascerem, que cuida das mães e tudo mais. Ele acaba ajudando a formação e o desenvolvimento emocional, inclusive, muitas vezes, das famílias, com as conversas em consultório, com a orientação que às vezes está tendo algum tipo de dificuldade. Né? Então, familiadofuturo.org. Digita teu e-mail, coloca, quero receber o meu e-book, vai ser gratuito. Tá? Então, a gente já está no nosso último bloco, né? Hoje é o nosso programa de estreia. Coloca o e-book sobre desafio, que eu falo como, é outro milagre, né? Como eu aprendi a falar em público. Né? Por que eu estou aqui tão tranquilo? Acho que a gente vai dar vários presentes, mas vamos começar com esse e-book que está lá esperando você. Tá? Agora, se você quiser contar para mim a tua história, nos próximos programas, que todo dia, depois que a gente sai daqui, eu vou pensar no programa de amanhã, de depois de amanhã, e todo dia a gente vem trazer novas histórias. Como é uma construção de superconsciência, como é uma construção de mentalidade, a gente precisa de histórias e a gente também quer ajudar nosso ouvinte e o pessoal que está participando a superar os problemas e os desafios. Então, entra nessa página que a gente está fazendo a live, curte essa página, Cláudia Queiroz, jornalista, e me manda como mensagem privada. Se você não quiser se identificar, que é na rádio, por exemplo, eu faço o sigilo da fonte, conto a história, mas quando o milagre acontecer, quando você superar a tua dificuldade, você conta pra gente e de repente até participa ao vivo. Tá? Como jornalista, eu sou uma contadora de histórias. E como um médico que é preocupado em formar mentalidades, em ter esse desenvolvimento humano, ele vem sempre, o tempo todo, buscando temas que ajudem nesse desenvolvimento. Tá? Agora a gente já está no final do programa, a gente vai tentar fazer aqui um final, um fechamento de tudo aquilo que a gente conversou, né? E eu vou pedir para o Jacir fazer algumas considerações finais sobre coronavírus, medo, superação, né? Tudo aquilo que de repente está tocando o teu coração. Eu acho que eu posso falar para você o seguinte, porque senão eu ia repetir tudo aqui, é muito assunto. Mais importante de qualquer assunto, porque não importa o exemplo se é um coronavírus, se é uma viagem, se é o que for, qualquer crise na tua vida é mudança. E a mudança vem como se fosse um presente para que a gente possa crescer. Então a maneira de pensar, se eu estou no cockpit, no comando do meu jato, e você está também, e recebe uma crise no peito, acredite, pergunte para você, o que eu vou aprender aqui? Em segundo lugar, acredite, essa crise que está passando por você agora não veio de graça, ela está ali para você ensinar e porque você é competente para. Isto é, acredite em você. Nós vamos tentar o tempo todo fazer com que, se você acreditar em você de uma maneira bem adequada, bem tranquila,
você vai ser uma pessoa muito mais feliz, independente do problema que passar por tua vida. Quer dizer, a gente está falando de corona, mas também isso aí é só uma desculpa para a gente dizer que a gente é maior do que qualquer medo e que a gente pode superar juntos qualquer situação com bons pensamentos. Amanhã a gente volta, a gente está encerrando o nosso programa agora. Muito obrigada pela participação. Quer receber conteúdo gratuito do Dr. Jaci? Entra em familiadofuturo.org. Quer mandar alguma mensagem para mim? Usa nas redes sociais Cláudia Queiroz Jornalista. Amanhã a gente está aqui. Também tem o WhatsApp da rádio 992589895, tá bom? Muito obrigada pela participação, pelo carinho, tá? Vamos começar juntos essas manhãs de sol ou de chuva, mas com muito calor no teu coração e principalmente com bons pensamentos. Obrigado para a equipe da rádio também. Tá bom? Até mais. Obrigada. Superconsciência. Canal